Olá, olá, Beckers! Mais um Band Sportcast no ar. Eu sou o Guga Ernesto e para você que ainda não conhece, esse daqui é o podcast oficial do Band Esporte Clube, programa que você assiste todos os sábados na tela da Band. E hoje eu tô aqui de novo com o Dudu Manhani, nosso editor-chefe. Oi, tudo bem? Tudo certo? Tudo Viemos perfeito. uniformizados com calça verde hoje. Pelo menos não é aquela roxa que o fulaninho ali usava antigamente. Eu não falo mais o nome dele depois de um monte de coisa que aconteceu. Mas enfim, estamos de verde, estamos conectados, mesmo você que está desconectado. Desconecte, é isso aí. Fala aí, Gu, vambora. Está aqui para falar de mais um backstage. Sim. O seu convidado é o Marco Batista. Marco Batista. Eu queria começar primeiro falando um pouquinho sobre o Marco Batista, que é dessa nova onda da MPB brasileira. MPB brasileira é um pouco redundante, mas da MPB. Um pouco da MPB. O Marco, cara, é um jovem, escreve muito bem, compõe muito bem melodias, harmonias, inclusive ele compõe para vários artistas já. E um spoiler, ele largou o direito para fazer música. Eu acho isso muito legal. Tá realizando o sonho de muita gente, né? Até o meu. Quando eu perguntei da MPB, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a MPB tá viva, né? Porque a gente tá vivendo um momento de o que faz sucesso, na verdade, a gente tem muito pop, a gente tem muito funk, a gente tem muito trap, a gente tem muita coisa, mas a MPB tá viva. Eu acho que a MPB, a música popular brasileira, tudo isso que você falou é música popular brasileira, mas o que a gente costumou chamar de MPB, ela tá com uma nova geração muito forte, cara. As pessoas são da geração millennial, que eu costumo dizer, né? São mais jovens, têm 30 anos, menos até, um pouco, 26, 28. E eles todos, é muito legal isso que eu vou falar, porque entrevistando eles eu percebi que a pandemia foi um ponto de virada na vida de cada um deles, inclusive artisticamente. Eles começaram a olhar mais para dentro, a pensar nas coisas que a gente, da minha geração, da sua geração, a gente não fazia E chamou de velho agora. Sim, chamei de velho, sem questão nenhuma. A gente pode ir no RH depois, mas tudo bem. Por exemplo, a pandemia para mim foi triste de ver, foi triste de acontecer, mas eu fiquei em casa descansando. De certa forma, descansando, porque a gente trabalhava de casa. Essas pessoas que tinham 22 anos, eles estavam trancados dentro de casa, na cabeça deles. Porque eles não podiam sair, eles não podiam se encontrar com os amigos, eles não podiam ir para a faculdade, eles não podiam fazer nada. Eles tinham que estar dentro de casa. E aí gerou um movimento de autoconhecimento que acaba gerando uma produção diferenciada. Sempre nessa onda. Você vê, por exemplo, a Mariana Nolasco, ela fala que a música é cura por causa... Ela cresceu e ela surgiu muito como compositora durante a pandemia. O Marco disse a mesma coisa, a pandemia me fez pensar num monte de coisa que eu nunca tinha pensado antes e eu saí escrevendo, e são músicas que vão ficar comigo pro resto da vida. E talvez essa coisa de você estar preso pode ter contribuído para a MPB ganhar força, porque quando a gente fala de MPB, vem aquela imagem do banquinho e o violão. E você trancado dentro de casa é o que você tinha, né? É um banquinho, violão e agora uma câmera. Você transmitia pela internet e o mundo inteiro te conhece, cara. De repente você tem um cara na Finlândia que tá vendo você tocar ali e o cara não tá entendendo o que você tá falando, mas tá curtindo o seu som, a sua vibe, entendeu? É muito legal isso. O que aconteceu na pandemia não foi muito legal. Mas o muito legal que eu quis dizer foi que criaram-se novos artistas profundos. Como foram Caetano, como foi Gil, como foi Chico, como estão sendo ainda, porque eles estão aí entre nós, e Milton, né, principalmente. Eu acho que foi um momento de... como você falou, assim, foi uma tragédia e tudo mais, mas foi um momento que permitiu um certo ócio criativo. Sim. É aquela coisa que a pessoa teve tempo para trabalhar naquela coisa que era a criatividade dela, que normalmente no nosso ritmo acelerado
tanto pré-pandemia quanto pós-pandemia, a gente acaba não tendo esse tempo para parar, para pôr os seus sentimentos num papel, compor uma música e tudo mais. Né? Mas você sabe que eu acho que as únicas pessoas que continuaram na pegada de pré-pandemia fomos nós. Porque essas pessoas tiraram o pé. Sim. Tem muita gente que tirou o pé. Sim. Muita gente que está vivendo de verdade, que está com a vida valendo a pena, entendeu? Não que a nossa não vale a pena fazendo o que a gente faz, porque a gente gosta de fazer o que a gente faz, mas essas pessoas, elas tiraram o pé. Qualidade de vida. Tanto que muita empresa manteve o home office pós-pandemia por essa questão de qualidade de vida, né? Algumas funções você não consegue executar de casa, mas muitas funções você consegue, né? A gente provou, inclusive, durante a pandemia, que era possível fazer televisão, que é uma coisa que ninguém nunca tinha pensado antes, que é possível fazer televisão. E cada um na sua casa. Cada um na sua casa, né? Então, novas maneiras de trabalhar, novas maneiras de pensar, novas maneiras de avaliar aquilo que faz bem pra você. E é nesse momento que muita gente falou assim, peraí, isso aqui não tá fazendo bem pra mim, a música tá fazendo bem pra mim, né? Foram novos caminhos descobertos durante essa parada. Falando de caminhos descobertos, eu queria falar de referências com você, porque Sim. a gente tem uma galera nova, né, na sua faixa de 20 e poucos anos, que tá, de uma certa maneira, redescobrindo influências musicais que talvez não sejam... dos pais, talvez. Que vieram dos pais, que não era exatamente da época deles. O próprio Marco Batista fala do Nando Reis. E do Nando, sim. Fala do Nando Reis. Você adiantou, porque eu queria falar... Sou um pouco ansioso. Eu queria falar um pouquinho dos Beatles com você, porque quem mais que eu vou falar com os Beatles? Agora preparem-se, tá? Esse podcast aqui, que era pra ter 1 hora, 40 minutos, agora vai ter umas 4 horas, porque Dudu vai falar sobre os Beatles. A verdade é assim, ele disse que o pai dele tocava violão e a primeira vez que ele viu o pai dele tocando violão era uma canção dos Beatles, que agora eu não me lembro qual era. E aí ele falou assim, a partir daquele momento eu descobri que aqueles caras eram os caras da música, né? Aí a questão que eu coloquei ali é que os Beatles existiram e na antologia que foi lançada em 94, eram 4 DVDs, eu sou velho, tem um momento que o George Harrison, é uma entrevista exclusiva com ele ali, ele vira e fala, porra, o mundo mudou e colocaram a culpa na gente. Assim, ele foi muito humilde, no meu modo de ver, porque tudo que aconteceu no mundo depois que eles desapareceram foi por causa deles. Não é só na música, é no jeito de viver, no modus operandi do planeta, na cultura pop, na pop art, em tudo, entendeu? Então, como é que eu vou dizer, cara? Não é que Beatles e tudo. Beatles pra mim na verdade. Mas se você parar pra pensar, é uma realidade muito, muito verdadeira essa, né? O mundo mudou por causa deles, cara. Mas sabe que tem um negócio que eu não sei se tem a ver com a pandemia ou não. Porque na pandemia a gente teve aquele momento que tinha muita live Sim. de show, muita coisa... a criatividade das pessoas foi forçada a... Ser exacerbada, exatamente. E eu fui no show do Paul McCartney aqui em São Paulo, 2009 talvez, eu não lembro exatamente, 2010, 2009, por aí. E eu lembro que assim, Morumbi lotado, Morumbis lotado, mas eu não via um público tão jovem quanto agora mesmo. A gente, antes de entrar aqui na gravação, você estava falando que as suas sobrinhas estão ali desesperadas tentando comprar ingresso pro show do Paul. Conseguiram. Conseguiram, né? Então, assim, por isso que eu falei da redescoberta. Você pegar essas influências que são pessoas que... E a gente... O backstage
faz um equilíbrio muito grande nesse tipo de coisa. A gente está trazendo pessoas como o Marco Batista, que é uma nova geração. Que é uma cara nova, né? Que é uma cara nova. E o último o Bandes Podcast que a gente gravou foi sobre o Léo Jaime, que é da geração anos 80. Então, eu acho muito legal essa coisa de, tipo, se redescobrir a música e trazer novas influências e trazer velhas influências e tudo mais. É o que eu chamo de balaio, né? Você junta tudo num balaio e vai sair um resultado legal ali. Sempre isso acontece. E no caso do Marco, cara, se você pegar as canções dele, são muito boas, as letras são muito bonitas. Ele é muito melancólico, apesar de ser jovem. E ser melancólico não significa que não é bom e que é triste. É um momento de introspecção, que você tem que parar para pensar um pouco também, cara. A vida não é só balada, só alegria, tem coisa que você... Tem um monte de pedra que você tropeça. Meu dedão tá cheio de machucado, tanta pedra que eu encontrei na vida e que eu topei com elas, entendeu? E o som que o Marco faz me traz muito essa impressão da necessidade de também ter a melancolia na vida, entendeu? Isso me lembra quando a gente conversou sobre a Mariana Nolasco, que ela fala desse álbum super pessoal dela, né? De um momento de introspecção, de um momento de autoconhecimento e tudo mais. E aí volta para essa história que você falou da pandemia, que é um momento que as pessoas nessa faixa etária ali pararam... Não tinham o que fazer. E olharam para si mesmo. Exatamente. Né? E eu acho isso sensacional. Agora, uma coisa importante que a gente não vai falar aqui, quem quiser saber vai assistir agora o nosso backstage, que a gente sempre liga a música com o esporte. E o Marco Batista foi colega de escola de um jogador de seleção brasileira. Eu só vou dizer de onde ele é, tá? Ele é de São Gonçalo, por isso aí vocês pensam, ele vai falar depois como é que foi que aconteceu a parada toda. São Gonçalo, Marco Batista... Seleção brasileira! Seleção brasileira, bola de ouro, talvez, essas coisas assim, entendeu? Agora ficou muito fácil. Ficou muito fácil. Agora ficou muito fácil. Eu sou um cara legal. Então vamos aproveitar e rodar aí backstage com o Marco Batista. Backstage no ar, e hoje o convidado é um cara que se define como, vou ler, um garoto tocando as músicas que escreveu no seu quarto. O nome dele é Marco Batista. Se vocês ainda não ouviram falar, vocês vão ouvir falar, porque o som é bom, gente. É muito legal. Esse é o Marco. Prazer, Marco. Bem-vindo ao Backstage. Vamos conversar sobre qualquer coisa que a gente pensar aqui. A primeira pergunta que vem na cabeça, como é que você chegou na música? Porque eu tô ligado que você é formado em Direito e tal, essas coisas. Eu acho que a música, ela foi chegando pra mim, assim, porque eu sempre flertei com ela, sempre gostei muito... Mas eu sou, assim, naturalmente meio recluso, assim. Eu sou filho único, então eu sempre gostei de compor, de tocar violão, muito por influência da minha família, que sempre ouvia música. E tinha um violão lá em casa, que ninguém sabe como chegou esse violão lá, e ninguém sabe como ele sumiu de lá também. Ele só estava lá. E um dia meu pai tocou o violão, ele não sabe tocar, ele tocou uma nota e pra mim foi tipo, meu Deus... O cara é um gênio, assim, e você é um gênio, pai. Mas aí, isso foi o suficiente para ver essa fagulha, assim, em mim. E desde então, a gente comprou, eu ganhei um violão da minha família, muito simples, assim, e eu tentei entrar numa aula de violão, só que eu sou canhoto, e eu sou muito canhoto. O professor... Não dá nem pra pensar o contrário. Não dá. E aí o meu professor tentou me ensinar como destro, e hoje eu sei que é pro meu bem, porque é difícil achar instrumento. Mas não consegui, então saí da aula e fui aprendendo sozinho ao longo dos anos. Já tinha YouTube, essas coisas já estava chegando. Então fui aprendendo, ouvindo meus ídolos também. E aí, nisso, foi crescendo a vontade de escrever, de me expressar. E isso sempre um segundo plano. Aí eu fiz minha faculdade, me formei em Direito. Que ano foi isso, mais ou menos? Foi 2000... Eu me formei em 2020. Certo. E eu lembro que nessa época eu já escrevia músicas há pelo menos 10 anos, assim. 2020 foi quando você lançou seu primeiro single, juntando a grana do estágio, é isso? Juntando a grana do estágio, exatamente. Isso você pensou, vou juntar a grana para gravar meu som, ou você foi juntando a grana para qualquer outra coisa e no fim gravou seu som? Não, eu juntei muito a grana para gravar o som, porque eu lembro
exatamente assim, que eu ganhava muito pouco. E eu juntei toda a grana que eu tinha para poder lançar aquele som e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque na minha cabeça, eu estava no último período da minha faculdade e eu falei, se eu não lançar nada agora, eu não vou ter tempo para lançar. Na minha cabeça eu ia ser um advogado muito ocupado. E nem foi tanto assim, né? Mas foi bom porque me deu esse incentivo e eu cheguei e, por acaso, assim, eu conheci um produtor local e descobri como lançar músicas, como gravar músicas. Fiz esse som e não contei pra ninguém. Não contei pra minha família, não contei pai, mãe. Eles nem sabiam, na verdade, que eu cantava, que eu escrevia. E eles foram descobrir depois que eu lancei a música e a música começou a ter uma repercussão na minha cidade. Chega a doer. Chega a doer. Depois da minha cidade, São Gonçalo, meus amigos começaram a ouvir, a compartilhar, e chegou no meu pai, na minha mãe. Eu tinha certeza absoluta que meu pai ia me desencorajar, mas ele virou meu maior fã, assim, desse dia em diante. Esse é o maior plot twist da minha vida, assim. A música já valeu a pena só por isso, assim. E aí, hoje em dia, meu pai é o cara que me apoia em tudo, assim, me empurra mesmo. Ele fala, vai, assim, ele acredita muito. Então, chegou um certo ponto, assim, veio a pandemia, né? Logo depois, assim, que eu lancei a minha música. Então, eu comecei a produzir mais vídeos, comecei a compor até mais também, cantar mais. Você começou a falar com um público que não te conhecia ainda, mas falando através da internet, no Exatamente. caso. A internet foi A pandemia mudando. foi um ponto que dividiu muita coisa, né? Muito. Tem muita gente que a gente conversou que nasceu musicalmente, nasceu, o que eu falo foi floresceu musicalmente na pandemia. Acho que teu caso também é esse. É bem esse. É muito curioso, porque foi um período, né, muito dúbio, a gente não sabia o que estava acontecendo, mas nos restava, assim, como artista, como pessoas, tipo, buscar algo para nos sentirmos melhores, né? E eu acho que a música, ela sempre teve esse papel na minha vida e ela começou a florescer cada vez mais e eu comecei a perder o medo de me expressar, de mostrar isso para as pessoas, porque eu sempre tive muito medo de julgamentos. Eu acho que muitos artistas passam por isso também, mas que bom que aos poucos eu fui me livrando disso e foi isso que me trouxe aqui, hoje falando com você. Vai ter que se jogar, porque senão não adianta, né, cara? Não adianta. Uma coisa que eu ia te perguntar, o nome do seu álbum, primeiro álbum, é Perdurar. Sim. Eu vou chegar num outro ponto. Você tem 26 anos de idade. Sim. Você nasceu em 98 e você é da geração millennial. 97. 97. Eu não sei fazer conta, sou de humanas. Eu também não. Os millennials, eu ouvi e estudei um pouco por conta do trabalho mesmo. São uma geração que... Eu achei tão bonita essa frase, que não tem pouso, né? Que chega e já vai. Sim. E o nome do seu álbum é uma coisa perdurar, é uma coisa para sempre, vamos dizer assim. Sim. De onde vem esse nome? Por que veio esse nome? Nossa, é estranho pensar assim, buscar até uma razão lógica. Parece que ele sempre esteve lá, assim, e ele foi vindo na minha cabeça, assim, uma ideia. Esse nome, nessa palavra, me perseguia, assim, ao longo dos anos. E por isso que essa é uma música tão importante para mim. E para mim o nome do álbum sempre foi esse, sempre foi Perdurar. E tudo nele me leva a crer que tinha que ser isso, porque muitas dessas músicas que eu escrevi nesse álbum, eu escrevi há 6 anos atrás, 7 anos atrás, e elas perduraram em mim até hoje, eu acredito que vão para sempre. Eu não sinto que elas têm um prazo de validade, sabe? Eu não sinto que, apesar de eu estar em outro momento na minha vida, muitas dessas músicas até imaturas, né, nos sentimentos, sim, mas eu ainda tenho vontade de falar sobre elas, de cantá-las, e eu acho que eu vou ter pro resto da minha vida. Eu espero que elas tenham um pouco disso também ao alcançar as pessoas, sabe? E o tema central desse álbum qual que é? Eu acho que... Eu li que era uma terapia de peito aberto, verdade? Com certeza, com certeza. É uma terapia inconsciente, é uma terapia muito, muito pessoal e, ao mesmo tempo, eu acho que universal também, porque é difícil supor que outra pessoa vai passar pelo que eu passei, mas eu consigo falar dos meus sentimentos hoje melhor do que antes até, com menos medo e vergonha, mas essas músicas nasceram sem a pretensão de eu
ser um artista, sem a pretensão de eu fazer um álbum. Sim. Elas nasceram dessa necessidade mesmo de eu falar o que eu estava sentindo e da minha terapia comigo mesmo, Sim. sabe? Então, eu acho que o sentido desse álbum, para mim, é muito poder me expressar e encontrar na música as respostas para o que eu estava vivendo. E como é que você espera que esse teu som chegue nas pessoas? Olha, eu espero que... Ou como tem chegado, né? Porque já foi lançado, É. já tá aí, o bebê nasceu e tá aí no mundo. O bebê nasceu, a ficha nem cai, né? Tá recente, mas eu acho que vai demorar bastante a cair. Mas eu espero que as pessoas consigam se conectar com as músicas, porque são muito sinceras, assim. Essas músicas não foram fabricadas por algum objetivo específico. Elas nasceram da minha essência e meu objetivo é muito fazer com que as pessoas sintam o que eu sinto quando eu canto as músicas. E não necessariamente o sentimento, pô, tem músicas tristes, não quero que as pessoas fiquem tristes, mas sintam o impacto que esse sentimento teve na minha vida. E eu sou muito melancólico. Naturalmente, eu adoro ouvir músicas tristes. Muito desse álbum é um álbum que passou por fases tristes. Mas sempre que eu ouvia músicas tristes, eu me sentia menos sozinho. Então, se eu puder fazer com que alguém sinta isso, ou sinta algo feliz, sinta bem, de qualquer forma, eu acho que o objetivo do álbum já vai ter sido alcançado. E agora, a diferença principal. Você é um artista que nasceu dentro de um computador, vamos dizer assim, no modo de se apresentar para as pessoas. E tô sabendo que você já fez um show ao vivo com pessoas de verdade te vendo. Qual que é a diferença para você? Qual foi a diferença para você? A sensação, a troca? Eu imagino que seja muito maluco. Cara. Foi muito maluco. Foi meu primeiro show meu, né? Porque eu tive a oportunidade de abrir shows de outros artistas e é incrível também. Mas ver as pessoas cantando as minhas músicas, ver a conexão que elas têm e ver aquilo materializado, sabe? Porque realmente no mundo de números e métricas, dados e algoritmos, a gente nunca sabe o que é real, o que não é, a gente não consegue visualizar, a gente não consegue falar 100 mil visualizações, sabe? 100 mil pessoas. Eu não tenho dimensão, eu sou horrível em dimensão espacial, tudo. Eu não sei o que são 100 mil pessoas na minha frente. E eu acho que eu tive a oportunidade de vivenciar a minha música tomando forma naquele dia, sabe? Parece que tudo que eu faço aqui nesse estúdio ou em casa, parece que culmina na troca que eu consigo ter quando eu olho no olho de alguém e vejo que aquela música significa algo para ela. Então, para mim foi acho que o dia mais feliz da minha vida e também um dos dias que eu fiquei muito ansioso, nervoso, mas foi incrível. Eu espero muito Mas é uma tensão boa, não é? Você fica com a mão gelada e fala, não vou conseguir tocar esse violão hoje porque a mão tá gelada, cara, como é que eu vou fazer? É tipo isso que eu imagino que aconteça, né? Exatamente. Eu acho que é um negócio legal. O que é a música para você? Essa música, ela é a minha essência mesmo, assim. Ela é uma coisa que por diversas vezes eu já tentei me afastar, já tentei apagar, né, muito por necessidade ou por achar que não era o caminho. Não era o caminho, né? Justamente é uma coisa arriscada de você se jogar completamente, porque não é algo linear, né? Você nunca sabe como a música vai ser recebida, nunca sabe o alcance que vai ter. Então a música para mim é a essência de tudo que eu faço, é o que me traz de volta ao que eu realmente amo fazer. Você ficou triste de largar o direito? Olha... Sincero. Sinceramente, não. Não fiquei triste, apesar de assim, mas eu não odeio direito, eu amo também, eu amei, encontrei também algo que eu adorava fazer, ajudar as pessoas também. Sim. Mas a música é uma coisa que Você ajuda de um outro jeito, de um jeito mais legal ainda, eu acho. De outro jeito eu acho que é uma coisa que é a minha essência, porque o direito é algo que você aprende, algo que você vai sendo ensinado também, mas a música é uma coisa que ela nasceu em mim muito antes de eu saber nem falar direito, eu já estava lá, sabe? Então é uma paixão muito grande, uma coisa que foi muito mais forte do que eu poderia imaginar para os meus caminhos, para as minhas escolhas da vida. Eu acho que tudo que eu fui fazendo, inclusive fazer faculdade de Direito, me trouxe aqui hoje, que eu tenho um álbum, tenho um show, tudo.
foi exatamente do jeito que tinha que ser. E como vai ser pra frente, não sei. E quando você se desvenda, aparecem críticas. E crítica a gente sempre acha que é negativa, né? Crítica é uma palavra muito difícil de você... A língua portuguesa é complicada, né? Mas eu li que a Rolling Stone fez falou uma coisa sobre você que eu acho que talvez seja exatamente isso, que você traz um tom reflexivo, onde você traz o ouvinte para uma viagem pelas suas emoções e pelo seu passado. Apesar de 26 anos. Um passado curto, porém bem vivido, e tá ali tudo nas suas letras, nas suas canções. Tá certo isso que eles disseram? Eu espero acreditar que sim. É uma frase muito impactante, realmente. Obrigado, Rolling Stone. Mas realmente, eu sinto muito, eu sou muito intenso pro bem ou pro mal. Eu vivo muito, pode-se dizer até que eu dramatizo as coisas, mas eu acho que isso é da essência do artista também. Para mim, às vezes, a música ela tá ali do jeito que eu enxerguei. Né? Ela tá, às vezes, uma música muito raivosa, muito nervosa. Pode não ter sido aquilo, mas na minha cabeça foi. No meu coração, em algum momento foi. Principalmente no momento que eu escrevi. Então, eu acho que, realmente, eu tento trazer a pessoa pro que eu tô sentindo, mas muito de forma inconsciente, porque eu tento passar o que eu tô vivendo, o que eu vivi, ou algo que me moveu muito, muito fortemente, assim. Porque tem músicas que não foram necessariamente algo que eu vivi. Uma música específica nesse álbum que chama Breve. E essa música ela não fala sobre mim, ela fala sobre o amor dos meus padrinhos. É uma história longa, mas é uma história que me moveu demais. E é a única música desse álbum que não é sobre algo que eu estava vivendo. Entendi. Mas foi forte o suficiente para eu conseguir me imaginar naquilo, e aquele sentimento, nossa, foi muito importante para mim. Uma pergunta, seu processo criativo como é? Alguns dizem que sentam ali, transpiram 90% e se inspiram 10%. Outros dizem que a música está por aí, você só pega ela e põe no papel. Como é que é o seu processo criativo nesse caso? Eu talvez seja mais dessa última vertente, assim, porque muitas vezes a música ela vem e eu sinto que eu tenho que aproveitar aquele momento. Normalmente eu sento com meu violão, porque eu amo tocar violão, é o instrumento que eu amo de paixão. Eu acho que eu comecei assim, a tocar antes de cantar, antes de escrever, apesar de tocar mal no começo, né, acontece, mas eu sempre amei. E normalmente às vezes vem alguma frase, vem alguma palavra, alguma coisa que tem a ver com o que eu tô vivendo ou o que eu tô sentindo, e ela desbloqueia todo o resto da música, assim, pra mim. Tipo, a Perdurar foi assim, todas as músicas desse álbum foram assim, normalmente é o nome que vem e você desbloqueia. desenrola a partir dali. E desenrola a música, entendeu? Então, eu não sei se é algo normal, É se uma não ligação que tem com alguma coisa que é divina, que eu acredito muito nisso. Cara. É uma centelha que tá ali e fala, esse aqui vai fazer música, aquele ali vai jogar futebol, aquele ali vai fazer não sei o quê, mas veio em você assim, pum, você vai escrever. Acho que foi isso. Bate-bola, rapidinho. Bate-bola. Uma referência. Nossa, é difícil buscar uma, né? Mas eu acho que no Brasil, Nando Reis. Nando Reis. Eu acho incrível. Uma referência é uma coisa, influências são outras coisas. Então, a referência sou eu, Nando. E as suas influências? Beatles. Amo. Que paixão. coisa. Amo. Ó, John Mayer, não tem como falar do John Mayer. Muito bom óbvio, sim. Foi o meu professor de violão e guitarra, foi o John, não tem jeito. É o próprio Nando, nossa, Caetano. Muita gente, é difícil. Era pra ser um só, porque não, já pô, foi... referências são referências. Aí você pode juntar tudo no teu balaio que nasceu o Marco, entendeu? Acho que foi essa misturinha aí, foi indo. Uma música. Não precisa ser sua. Aliás, é melhor que não seja sua. Uma música que você tenha como seu tema, vamos dizer assim. Acho que Yesterday, dos Beatles. Dos Beatles. Beatles é uma coisa que é muito complicada de você não tocar neles, né? Porque, no meu modo de ver, eu sou apaixonadíssimo por Beatles, quem me conhece sabe. Eu brigo por causa disso até. Eu brigo mesmo. Inclusive, tenho uma história passada que não vale a pena contar. Mas, enfim... Eu quero saber. Depois eu te conto. Por favor, me conte. Com quem foi. É uma coisa que é muito
eles mudaram o mundo, né, cara? A cultura era uma coisa antes deles e se transformou numa coisa depois deles. Eu lembro que naquele pacote que é a história dos Beatles, a antologia, o George Harrison vira e fala assim, o mundo mudou e botaram a culpa na gente. Tipo, cara, é humilde demais, né? Não tem É. jeito. Os Beatles, eles são muito importantes na minha formação musical, porque o meu pai, ele foi quem me fez eu realmente me apaixonar assim, pela música, mas porque ele ouvia muito das músicas que foram ou os Beatles ou influenciados pelos Beatles, Rolling Stones, os Beatles, eu ouvia muito. E quando ele tocou o violão a primeira vez, eu lembro que ele estava tentando tocar Satisfaction, dos Rolling Stones. E isso daí foi, meu Deus do céu, que música é essa? Que banda e tudo. E eu comecei a entrar nesse mundo e, nossa, eu simplesmente devorei a discografia dos Beatles, do Paul McCartney, inclusive, também, que eu sou muito fã. Sim. E muito do que eu faço, com certeza, é influenciado direto ou indiretamente por toda a galera dessa época, e principalmente pelos Beatles. Para você, a música tem a ver com esporte? Com certeza. Aonde? Nossa, em vários aspectos, tanto pelo foco, pela disciplina, até, porque eu acho que um atleta tem que ter disciplina e um músico também. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo, fui tentando Acho que melhorar. foi por isso que eu dei uma largada, assim, com muita disciplina. Tem que ter disciplina em aprender, tem que ter disciplina em se aperfeiçoar. Sim. Né? E também eu acho que o esporte é uma coisa que visa também melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o seu bem-estar. E a música também. Eu acho que a música tem esse papel e também tem essa coisa inerente, sabe? E muitas vezes você vê atletas que se utilizam da música para ter foco, para se concentrar, para relaxar. Sim. Então as coisas estão ligadas. No skate, na Olimpíada, eles sempre estão com um fonezinho ali que é para fazer o movimento direito. Então, é muito bom isso, é muito Exatamente. maluco de ouvir. Então tá, é um esporte. Olha, eu vou dizer futebol. Tá, e eu vou te... Truco, time. Flamengo. Eita, meu Deus do céu. São Gonçalo, galera. São Gonçalo, Flamengo. Pô, e esse amor do Flamengo deve ter vindo de geração para geração. Não, você não tá entendendo. Não tem um vascaíno no meio, não vai ter. Existe. Meu pai, ele brincava seriamente isso, tá? E, desculpa, pai, estar falando, mas ele brincava falando que eu nasci chorando Mengo. Mengo. E aí, isso aí, eu nasci já ouvindo isso. Então, assim, eu era flamenguista por bem ou por mal, sabe? Tinha que ser. Tinha que ser flamenguista. Mas eu adoro mesmo, eu gosto. E foi muito mais fácil, realmente, todo mundo ao meu redor sendo Flamengo. Eu acho que facilitou um pouco as coisas. Um ídolo do Flamengo para você? Nossa, Que você tenha visto, vai, para te deixar mais fácil. o Vini Júnior. O Vini. Inclusive, conterrâneo de São Gonçalo. É, de São Gonçalo também. Inclusive, eu estudava na escola que era do lado da escolinha do Flamengo que revelou ele. Sim, e os Garotinhos têm uma faixa no álbum deles, que acabou de lançar, chamada Vini Júnior, cara. E todo mundo tá em casa ali. Todo mundo tá em casa. E você acha que ele vai ser o melhor do mundo? Eu acho. Tem tudo pra ser. Tem tudo. Tem a garra, tem a juventude, tem um caminho muito bem traçado, habilidade, tudo. E ele tá segurando uma onda meio que sozinho, da história do preconceito racial. Com certeza. Eu acho que, infelizmente, isso vai ser uma coisa que vai perseguir ele durante toda a carreira, mas ele é um exemplo e vai continuar sendo e vai superar tudo isso, porque é isso. Os ídolos também, eles, infelizmente, às vezes passam por coisas que mudam a história depois. Então, por que não ele vai ser essa pessoa que vai pavimentar esse caminho ainda mais? Eu acredito muito que ele seja um cara que vai ser marcado não só pelo futebol, mas também por essa luta, entendeu? Sim. Eu acho que ele veio para falar, ó, jogador de futebol tem que comprar uma briga e tem que Ele não levar abaixa a adiante. cabeça. Não. E é exatamente por isso que eu acho que também tem esse papel que ele está desempenhando também. Tá, uma moralzinha pro Flamengo, vai. Qual o time mais legal que você viu jogar? Moralzinha só, coisa pouca. Ah, cara, você Se acredita que eu cheguei a ver, né, tipo, eu cheguei a ver a galera do Wagner Love, Sim, Petkovic. era um time bom. Então eu adorava. Eu não sei se é o time mais legal que eu cheguei a ver, mas é o time mais legal que eu tenho memórias de ver com meu pai, assim. Entendi. De ir Então, no estádio no Maracanã. Não, e me marcou, assim, às vezes nem isso, só de, tipo, de ligar a TVzinha de tubo que a gente tinha lá e ficar vendo em casa, sentado com ele, e isso pra mim é, sei lá, são coisas que moram assim no meu coração. Que legal.
A última coisa que eu sempre pergunto para todo mundo e que todo mundo ali na hora, a inspiração da tua vida, qual é? Perguntas leves, né? Tranquilas e pouquíssimo filosóficas, eu diria. Inspiração da minha Inspiração vida. da sua vida. Eu acho que é fazer a diferença. Acho que é fazer a diferença onde quer que seja, marcar a vida das pessoas para o melhor. Né? Eu acho que é fazer a diferença. É encontrar um propósito, sabe? Eu acho que se a música for o meu propósito, então é nela que eu vou me jogar. Eu vou te falar que ela não, se for, ela já é seu propósito. Obrigado. Você fique tranquilo, foi muito legal o som que eu ouvi, que eu conheci agora, ouvindo, falei, meu, é muito bom, a voz é boa, o som é bom, a letra é boa, é tudo muito legal, é tudo muito legal. Obrigado. Marco, legal foi ter trocado essa ideia com você também. Que prazer. Muito bacana, muito obrigado. Muito obrigado. E futuro maravilhoso para você pela frente. Muito obrigado. É nóis. É nóis. Falou. Gente, Backstage volta no Band Esporte Clube, no mesmo Band canal. Ó, novo isso, hein? Até a próxima, valeu. Então tá aí, essa foi a entrevista do Marco Batista para o Dudu Manhani no quadro Backstage. Eu sou o Guga Ernesto e volto no próximo Band Sportcast. Porque você já sabe, aqui no Beck estão todas as tribos, todos os esportes, tudo que você não vê nem ouve em outros lugares. Paz, amor, alegria, saúde para todo mundo e até a próxima!